Boa noite a todos. Mais uma vez, muito bom tê-los aqui na nossa casa. A casa que a cada dia está recebendo gente nova. Isso é uma alegria. Vocês sabem que todo o trabalho que a gente faz aqui não é por nós, né? É para compartilhar toda aquela instrução que a gente recebe, todo aquele reconhecimento do que é preciso para fazer para que a caminhada seja efetiva. É feito também com muito amor, reconhecendo-nos como irmãos aqui para aperfeiçoar o espírito e crescer sempre. Que a superioridade, que tudo que vem do alto, passe sempre a nos intuir, a nos direcionar para o bem, porque só o amor constrói. Hoje eu via um texto assim aleatório do Bezerra de Menezes, ele que trabalha conosco aqui, principalmente às terças-feiras, quando nós temos a noite de tratamento e cirurgia espiritual, e até porque a nossa casa foi construída na mesma egrégora do Hospital Esperança, então nós temos aí o nosso grande mentor, Bezerra de Menezes. Eu li um texto dele, em que ele fala da preocupação com esses novos tempos de tecnologia, em dias de muita coisa cibernética, tudo pela internet, de tantos avanços para o bem material, e o quanto nós estamos necessitados de nos reencontrarmos enquanto pessoas, o quanto nós necessitamos olhar aqui para dentro, para ver o que falta construir também, de que forma que a gente pode enfrentar todos esses desafios que acontecem todos os dias, mas não são desafios de problemas materiais, mas sim desafios de problemas de relacionamento. Como é que eu me comporto em casa? Como é que eu me comporto com o outro? Como é que eu estou nessa caminhada? O que eu estou dando para além de mim? E para mim? Como é que eu me vejo? Será que eu tenho a capacidade também de me perdoar? E de perceber que ainda não sou perfeito? E de olhar e dizer, nossa, ainda falta tanta coisa para eu construir aqui dentro, para eu poder ser esse ser que compreendeu a mensagem de Jesus. Mas a coisa muito boa é saber e ter a certeza que a gente não está só na caminhada. Cada um de nós com os nossos mentores, a casa com tantos benfeitores espirituais, é o local de acolhimento. É o local que diz assim, que bom que nós estamos todos juntos para construir, para vivenciar um novo amanhã, para perceber que ali na frente tem esperança. Então nesse sentido, olhando para essa possibilidade de sempre fazer o bem, e que fazendo o bem todos saímos ganhando, é que eu inicio os trabalhos dessa casa. A agenda já passou. Hoje nós temos novamente a companhia da Mari, que vai nos falar aí com toda a sabedoria, muito boas as suas palestras, muito bom tê-la na casa, seja bem-vinda sempre. E para que a gente possa se preparar, eu peço que agora a gente respire, faça exercício mesmo de respiração, para haver a desconexão com as coisas que estão lá fora. Nós estamos aqui encarnados e desencarnados, presentes para ouvir falar de boas novas, de conselhos, de orientações, que nos permitam andar no amor, na caridade, na esperança. E aí sintonizando com o bem maior, sintonizando com o alto, pedindo para que sejamos todos inundados pelo amor de Cristo, o nosso mestre e amigo que nunca nos deixa só. Eu convido a todos a iniciar a noite de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Então, quando eu falar do texto do Bezerra de Menezes, além de olharmos para dentro,
para poder vivenciar uma nova realidade, principalmente nesse momento de transição planetária, é preciso que a gente continue sendo amigo, parceiro, acolhedor e perdoando, principalmente os nossos inimigos. E é sobre esse tema que a Mari vem falar um pouquinho, né, Maria? O tema da palestra é reconciliação com os adversários. E ao se reconciliar com adversários, a gente está entrando em paz com a gente mesmo, não é mesmo? Por favor. Boa noite. Boa noite. Olha, tá todo mundo batendo, mas ele tá meio fraquinho, né? Boa noite. Boa noite. Bastante energia, né? Ai, muito obrigado quem teve a ideia de botar essa luzinha aqui, foi fantástica. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Todos nós sonhamos com um mundo melhor, né? Repleto de paz, de tranquilidade, de alegrias, sem tanto problemas, né? Sem mentiras, sem corrupção, enfim. Todos nós queremos um mundo melhor, né? Mas o que é que nós estamos fazendo para atingir esse mundo melhor? Qual é a nossa colaboração para isso? Vamos estudar o que Jesus nos ensina nessa passagem do Evangelho. E ele nos diz que para fazer um mundo melhor de forma global, é necessário que iniciemos de uma forma muito mais próxima, dentro de nós, no nosso mundo interior, porque nós queremos consertar as coisas de fora, nós queremos consertar o nosso próximo, nós queremos consertar aquela pessoa que não está vivendo de uma forma muito correta, mas esquecemos de consertar o nosso mundo, o nosso interior, né? E em outras encarnações nós já tivemos essas mesmas oportunidades, principalmente na mais recente aí, a gente já teve essas oportunidades. Só que a gente não soube aproveitar, né? Porque não tínhamos o conhecimento de como fazer as coisas melhorarem, de como vivenciar o bem. Nós já sabíamos o que era certo e o que era errado, desde a encarnação passada. Só que nós não sabíamos exatamente como explicar isso mesmo para nós. Não compreendíamos. Agora é diferente, né? Porque agora a gente já tem. Agora a gente já sabe. A gente já tem várias possibilidades de estudar, de aprender, de compreender. E a doutrina espírita, então, é mais profunda. Porque quando nós fazemos comparações entre as religiões, nós vemos que algumas vai até um certo ponto e vira tudo mistério, né? Outras se confunde muito o sentido do texto, daquilo que é passado. Já na doutrina espírita, não, né? É direto, é franco, é aberto, é buscar compreender. Ah, mas eu ainda assim não consigo compreender. A casa espírita está aí, com seus trabalhadores, joga o abacaxi para eles, joga aí para o presidente, para o Roberto, para o Maurício aí, me explica isso que eu não estou entendendo. É assim que funciona. Então, se já temos todas essas possibilidades na mão, qual é a dificuldade em vivenciar na nossa vida isso? Nós já podemos compreender quando ele nos diz: reconciliar-vos o mais depressa possível com o vosso inimigo. Todos nós temos inimigos. Não
adianta dizer, não, mas eu não tenho nenhuma querela com ninguém, tá tudo tranquilo. Agora, né? E o que ficou lá atrás? E as encrencas que a gente deixou lá no mundo espiritual. Alguns estão reencarnados aqui conosco. Sabe aquela sensação quando você encontra alguém e de repente sente que não é agradável, alguma coisa? Normalmente a gente diz assim, nossa, essa pessoa é uma pessoa desagradável. Não é ela, é você. Tem alguma coisa ali que está contando. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. E tentar quebrar essa sensação de mal-estar que ficou ali, né? Jesus nos ensina nessa frase a extrema urgência que nós temos em aprender a trabalhar em nós o verdadeiro perdão. Mas é aquele perdão total, sem o mas. Quem nunca ouviu aquela frase? Ah, eu perdoo qualquer ofensa, mas não quero nunca mais ver a pessoa na minha frente. Que perdão é esse? Perdão é algo que não exige ainda de nós vivência. A gente não é obrigada a conviver com alguém, porque a gente sabe, a gente conhece os limites da gente, né? A gente sabe que se a pessoa falar uma palavrinha meio de atravessado, vai reacender alguma coisa que não deve. Então vamos trabalhando esse perdão o mais rápido possível e aos poucos tentar aprender a conviver. É fácil? Não é. Não é mesmo. Se alguém falar que é fácil, eu fico com o pé para trás, porque não é fácil, não. Nós ainda temos algo chamado ego, que mexe muito, né, com a gente. E ele continua. Reconciliar-vos com os vossos inimigos enquanto estáis com ele a caminho. Significa que eu estou caminhando o tempo todo com inimigos? Pode ser. Principalmente porque tem um inimigo muito grande que convive conosco 24 horas por dia, né? Que somos nós mesmos. Nós somos os nossos maiores inimigos. Tanto que a Joana de Ângeles falou para Divaldo, né? Quando você chegar no fim da tua caminhada, você vai descobrir que não foi entre você e o mundo, foi entre você e você. É a nossa luta contra as nossas vicissitudes, contra os nossos defeitos que ainda gritam em nós. Orgulho, vaidade, um pezinho no egoísmo. Mas ainda temos que lutar contra isso, né? Então, estamos recebendo a mesma oportunidade, seja encarnado ou desencarnado. Todos os filhos de Deus recebem a mesma oportunidade. Desencarnado, quando está lá, ele tem sim a escolha se ele quer perdoar ou se ele quer vir atrapalhar a vida do seu inimigo ou ficar procurando ele por aqui. Ele tem essa escolha. Nós já tivemos essa escolha e teremos novamente. Então vamos levar em nós a mente de que quando desencarnarmos, não vamos ficar procurando ninguém para nos vingarmos. Não, vamos seguir o caminho em paz. Esse é o momento da reconciliação e nós temos que nos reconciliar. De qualquer forma, não tem outra alternativa. Para que ele não vos entregue ao juiz e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça. Lembram daquele inimigo que está dentro de nós, que somos nós mesmos? Não vai ter nem um juiz de toga e de martelinho na mão lá dizendo, tua sentença é isso. Vai não. Vai ter um juiz muito pior. Cada um de nós. Nós seremos nossos próprios juízes. A nossa consciência é que vai nos mostrar aquilo que nós tivemos a oportunidade de corrigir aqui e não o fizemos. E aí, quando a gente chegar do outro lado, o remorso virá
E a consciência vai exigir muito. E ela nos dá a sentença. Resumindo, nós mesmos nos condenamos. Então, se temos todas essas oportunidades de reduzir tudo isso agora, vamos tentar fazer, né? E não sejais metido em prisão. Onde é que vocês acham que todos nós estamos? Nós estamos na prisão. Que nós mesmos nos colocamos. Nós escolhemos. E olha que a gente, quando está lá do outro lado, a gente quer ir para cá numa encarnação só resolver problema de 10 mil anos. Só que eles não dão essa chance, não. Você vai um pedacinho só. E a gente chega aqui e às vezes nem isso a gente consegue resolver, ainda complica. Por que a gente está numa prisão? Porque o planeta Terra é provas e expiações, por enquanto. Logo, é uma prisão. Mas é uma prisão modelo. É uma prisão que nos oferece uma oficina onde a gente pode trabalhar. Tem uma escola também nessa prisão, onde a gente pode aprender. E aí tem uns corajosos, né? Que vêm tomar conta de uma casa espírita, que são os pontos onde a gente pode aprender. Uma casa espírita, uma igreja católica, uma igreja evangélica, seja lá onde for, onde se fale de Deus, onde se mostra o caminho. É isso que é o nosso planeta. Ele é um hospital. Olha que prisão interessante, né? Porque é um hospital espiritual. Afinal, todos nós somos doentes da alma. Alguns mais, outros menos, né? Tem uns que já estão assim, já podem até sair assim e ajudar em outros hospitais, trabalhar, já pode. Mas nós temos irmãos que ainda estão na UTI. E casos seríssimos. Porque ainda estão presos na ilusão. Quando eu falo ilusão, eu me refiro aos terroristas. Que eles acreditam fielmente de que aquilo que é prometido a eles, eles vão encontrar. Ainda está na UTI aqueles nossos irmãos extremamente materialistas, que não acreditam em nada nem em Deus. Ainda estão nessas UTIs todos criminosos, bandidos de uma forma geral, estupradores, assassinos. Só que nós não podemos esquecer que todos eles são nossos irmãos. Todos. Não há diferença. Uma mãe, se ela tem 5 filhos e há uma escala diferente em cada um deles, e no meio deles tem um assassino, ela ama tanto quanto os outros. Então, nós precisamos prestar muita atenção quando nós criticamos, quando nós falamos, quando nós julgamos esses nossos irmãos. Porque nós não temos esse direito. Não nos é dado esse direito de julgar. É um planeta onde nós estamos em vários graus espirituais. Vários. Nós já tivemos, como Chico Xavier, né, um espírito elevadíssimo, um espírito de escola. Aí tem os que estão tentando trabalhar, que estão tentando melhorar, né? Como nós, né, que estamos aqui na luta para tentar melhorar, tentar aprender e vivenciar o que nós aprendemos. Mas tem aqueles ainda que não atingiram esse patamar. Vamos dar tempo ao tempo, porque Deus nos deu o tempo necessário para cada um de nós. Ele não força nada. Então não somos nós que vamos julgar, né? Mas nós somos prisioneiros. Querendo ou não, nós somos prisioneiros. Eu sempre costumo dizer que já que nós já temos essa oportunidade de conhecer
e de aprender a vivenciar o Evangelho, nós estamos em liberdade condicional. É que nós podemos já usufruir desse tempo que não nos maltrata tanto. Tanto é que quem tem direito a esse tempo de liberdade condicional percebe que a vida muda. Ela fica mais feliz, ela fica mais tranquila. A gente consegue resolver os problemas que a gente com certeza vai ter. A gente consegue resolver com mais calma. A gente passa a vivenciar os nossos dramas, com mais suavidade. A gente consegue passar por tudo isso bem. É, mas bem diferente daquelas pessoas que não acreditam em nada e elas querem só ter. Então é preciso que entendamos que mesmo nessa prisão também tem vários graus evolutivos, né? Nós somos prisioneiros das nossas más tendências, dos nossos vícios, do nosso orgulho exagerado, do nosso egoísmo e de não considerarmos como devemos o nosso próximo. E a gente precisa aprender isso. Principalmente hoje, com toda essa facilidade que tem nas redes sociais, que de vez em quando você só diz assim, misericórdia, que aí você deixa quieto, porque é melhor não falar nada. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centil. Toda vez que eu leio essa frase aqui, eu me preocupo. Porque eu tenho a impressão que eu estou pagando o juro. E a conta principal, a gente tem que pagar, né? Poxa, mas o planeta vai sair dessa situação aqui, daí como é que eu vou ficar? Calma, gente. Também não é um negócio tão pesado assim como muitas vezes está sendo colocado. O planeta vai mudar sim de categoria. Ele vai entrar em regeneração. A partir desse momento, vai ser avaliado a condição daqueles que podem voltar para cá e continuar a trabalhar. Maurício, não tem jeito não, a gente já está carimbado, vamos ter que voltar para trabalhar, se Deus quiser. Então, a gente precisa pensar o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que todos nós aqui, todos, sem exceção, a gente vai desencarnar. E a gente não, às vezes fica pensando assim, não quero pensar nisso, né? Vamos deixar para depois. Sabe como a gente não sabe a hora? Pode ser daqui 5 minutos. A gente cai ali e pronto. Vai embora. É bom que neste momento a gente esteja bem preparado, que a gente esteja com um pensamento elevado, que a gente esteja em paz conosco mesmo. Mas e daí se eu não paguei tudo o meu centil que eu tenho que pagar? Se a minha dívida ainda tem alguma coisa para ser paga? Merecimento. A gente ouve muito essa palavra na doutrina, merecimento. Então, porque o Roberto, eu, a minha irmã ali, o Maurício, são trabalhadores da Casa Espírita, já são santinhos, isso. A gente está bem longe disso, gente. Não, nós simplesmente estamos conseguindo aproveitar os dons que nos são dados. A maré meio tagarela. Então, vamos aproveitar essa possibilidade de conseguir passar, de conseguir falar. Aí, quem tem mediunidade, colocar-se a trabalho e usufruir da maneira correta essa mediunidade. Quem tem habilidade para o administrativo, que consegue trabalhar com o administrativo, que eu não quero nem de presente, porque é uma dor de cabeça em cima da outra. Mas tem gente que consegue trabalhar com isso. Tudo isso traz merecimento. E à medida em que
Quem trabalha na casa espírita e trabalhadores que estão aqui na casa espírita vão, se não concordarem, falem, mas percebe a diferença. Que é aquele momento que você sente vontade de ir para a casa espírita, que você sente vontade de colaborar, que você sente vontade de colocar em prática aquilo que você consegue fazer. Vai ter problema? Vai. Em todas as casas espíritas, vai. Tem uma frase que diz assim: não existe religião ruim. O que existe são pessoas ruins dentro das religiões. Então, vamos ter problemas, vamos ter algumas coisas. Vamos contornar da melhor maneira possível, dando essa oportunidade também para aquelas pessoas se resolverem. Teremos que zerar as nossas contas totalmente? Não vamos conseguir, gente. Totalmente não vamos conseguir. Nós vamos ainda ter uns resquícios, mesmo colocando tudo que pudermos nesta vida. Porque a gente errou muito lá para trás. Mas Deus é tão maravilhoso conosco, que se nós estamos devendo 10 milhões, Ele vai nos cobrar 1 centavo. Vocês perceberam? Deu para sentir quanto que nós estamos devendo? Que não é pouca coisa. Então, nós temos que zerar a nossa conta e vou dar um exemplo. Quando falamos de alguém que cometeu um erro, isso ainda acontece. E às vezes a gente se pega fazendo isso. Caiu uma moedinha lá, uma dívida a mais que eu vou ter que dar um jeito, né? Mas aquela pessoa que errou, ela tem a oportunidade de se arrepender. E se o arrependimento dela for verdadeiro, recai sobre quem a culpa? Em quem falou. Porque Deus não olha o tamanho do erro, gente. Ele não olha se o terrorista derruba 2 prédios lá em 2001, né? Ele não olha isso. Ele olha, Deus avalia o sentimento, o tamanho da sinceridade e do arrependimento. Então vamos imaginar aqui que de repente aqueles 5 terroristas, um deles quando chegou do outro lado e viu que não era nada daquilo, sentiu o peso de tudo aquilo e se arrependeu. Ele pode estar numa situação muito boa hoje, né? Porque Deus dá essas oportunidades. Então não vamos julgar, não vamos comentar, né? Quem está errando mais? Aquele que cometeu um erro ou aquele que arrependeu-se? Aquele que cometeu um erro e arrependeu-se? Ou nós que julgamos e condenamos sem nos darmos conta de que não temos esse direito? É algo para a gente ficar pensando, né? E o tempo está passando muito depressa. Quem já passou dos 60, então percebe isso. Uma coisa incrível, né? Voa o tempo. Nós temos que avaliar o seguinte. O nosso balde, ele está mais cheio de erros com uma gota de acerto? Nós estamos conseguindo equilibrar a balança? Porque nós não vamos conseguir fazer ela passar totalmente, mas nós estamos conseguindo avaliar a nossa balança de erros e acertos. Nós precisamos, no mínimo, equilibrar, né? Para fazer isso, o que a gente tem que fazer? Mudar a nossa forma de ser, mudar a nossa forma de viver, principalmente exercitando perdão. E eu sempre gosto de citar que para que eu possa aplicar o perdão ao meu próximo, eu tenho que, antes de tudo, colocá-lo em mim, auto-perdão. E é muito difícil porque as pessoas não querem se perdoar, elas adoram ser vítimas. E aí eu sempre pergunto, mas então como é que você perdoa teu algoz? Se você não sai dessa situação? E aí a gente vai deixando de se reconciliar com os nossos adversários. No item 6 do Evangelho, segundo o Espiritismo, fala: na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral,
Há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. De onde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso em seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Quem trabalha com desobsessão sabe o que significa isso na prática, sente na prática isso. Sofre muito. Aquela pessoa que é obsidiada sofre muito. E geralmente quando chegam para nós na casa espírita, já chegam quase na fascinação, né? Já chegam. Por que é tão difícil evitar que isso aconteça conosco? Porque não prestamos atenção naqueles conselhos que recebemos o tempo todo. Santo Agostinho nos aconselha à noite: faz uma análise de todo o teu dia, de tudo que você falou, de tudo da forma como você agiu com o teu próximo. Analisa tudo, o que fiz de bem, eu posso repetir amanhã, mas o que eu fiz de ruim, não quero mais fazer. Pede fortalecimento para que no dia seguinte você não faça mais, não cometa mais aquele erro. Pede perdão, se possível, para quem está encarnado. Às vezes não é possível. Mas você pode pedir perdão à distância, porque quando o teu perdão é sincero e verdadeiro, você é perdoado. Indiferente se a pessoa te perdoa ou não. Aí é problema dele. E principalmente, nas orações antes de dormir, orem e peçam perdão para qualquer inimigo que possamos ter desencarnado. Com certeza você não vai saber por que está pedindo perdão, mas eles podem saber por que estão te perdoando. É pedir esse perdão sincero, verdadeiro, de coração. De vez em quando, alguém se queixa, né? Nossa, eu tive um pesadelo que foi uma coisa horrível, né? Foi uma coisa muito difícil. E até vem na casa espírita pedindo um aconselhamento sobre isso. É porque deita e dorme, não esquece e deixa as portas abertas. E como durante o sono, todos nós damos uma saidinha do corpo, nem que fique ali paradinha ali em cima, mas saímos. Os desencarnados nos veem. E se esquecemos de orar, esquecemos de pedir esse perdão, esquecemos de pedir para que Jesus abençoe a todos, com certeza os nossos inimigos nos encontram. Afinal, fomos nós mesmo que deixamos a porta aberta, né? Então, nós precisamos estar atentos para não sermos atacados por inimigos de vidas passadas e tendo, através da oração e pedidos de perdão sincero a eles, a grande possibilidade de sermos perdoados. Porque se nós pedirmos o perdão com bastante sinceridade, se eles não quiserem nos perdoar, eles param de nos ver, nós mudamos de vibração. E aí eles não nos enxergam. E a gente continua orando por eles para que eles também possam se melhorar. E também nunca ficar pensando que a gente é vítima, porque a gente não é, não. A gente não é vítima mesmo. Eu costumo brincar lá na minha casa espírita, no estudo do Evangelho, que de vez em quando a gente passa a mão assim para ver se já tem alguma coisinha que vai sair uma asinha, né? Ai, fica tão decepcionado. Aí eu aconselho fazer assim. Porque aqui pode ter ainda alguns resquícios, porque nós somos muito mais para o lado ruim e a gente está numa caminhada. Mas ainda em provas e expiações, né? E se ainda estamos em provas e expiações, é porque boa coisa não fomos, não. Então, Deus permite
para os punir do mal ao que o seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Quer dizer, Deus permite, sim, porque Ele nos dá todos os caminhos para fecharmos as portas, para mudarmos o padrão vibratório, para mudarmos a maneira que somos, quem somos. Se nós não queremos fazer isso, as portas ficam abertas. E daí não adianta a gente dizer, ai Deus, por que você fez isso comigo? Ele deu as leis, o resto é por tua conta e consequência, né? E aí eis aí um círculo vicioso que nos prende em mundo de provas e expiações. É exatamente isso que nos prende aqui. O fato de não aprendermos regras básicas. É tão básica essa regra e tão simples da gente aprender, que a gente só não põe em prática se não quiser. Não sairemos deste mundo, dessa categoria, porque o mundo de provas e expiações tem bastante por aí, esse universo inteiro aí, gente. E se a gente quer voltar para esse planeta tão bonito, tão gostoso da gente viver aqui, mesmo porque a gente não lembra de onde já esteve, mas não deve ter sido muito bom. Acredito que no nosso estágio evolutivo, a Terra agora é o melhor. Até agora. E ela vai melhorar. Então, para a gente sair daqui, existe uma regrinha básica. São 3 palavrinhas. Alguém lembra? 3 palavrinhas que devem fazer parte da nossa vida diária o tempo todo. Benevolência para com todos, indulgência para com os erros dos outros e perdão para todos. 3 palavrinhas. Benevolência, indulgência e perdão. Se manter nessa regra aqui, trabalhando com isso aqui, não tem erro, gente. Não tem mesmo. Não tem. A gente vem para a regeneração e vem pronto para trabalhar. Eu não se engane não, vocês vão ver trabalhar depois aqui. Porque nós não temos esse potencial de fazermos a transição. Isso que vai fazer a espiritualidade mais elevada. Mas nós vamos sim trabalhar nela, né? Então, quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com os nossos adversários, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que ela não se perpetue em existências futuras. Não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houveres satisfeito completamente a justiça de Deus. É necessária a inversão daquele balde de acertos, ter ele cheio de acertos e um erro só nele, né? E eu encontrei uma mensagem muito bonita e ela diz assim: desafios da reencarnação. Como temos dificuldade em compreender que não somos deste planeta, que na verdade não sabemos de onde somos originários mesmo, mantidas devidas proporções, estamos em uma sofisticada unidade prisional, cujo objetivo não é a punição, mas a nossa reabilitação, para que possamos voltar ao convívio da sociedade. Já sabemos que a regra número 1 é a boa conduta e o convívio pacífico com os nossos antigos comparsas de contravenção. E que só evitaremos futuros encarceramentos se conseguirmos fazer o devido ajuste de contas com esses infelizes companheiros, como nós também o somos. A pergunta que devemos nos fazer é: por que insistimos tanto em voltar a ser presos, se as condições para sair são tão simples? Nosso advogado será sempre o bem que fizermos em todas as oportunidades. E eu peço a Jesus que abençoe a cada um de nós, que
que ilumine, que fortaleça. Agradeço a atenção e a paciência de vocês em ouvir e a oportunidade que a casa me oferece de trabalho. Muito obrigada. Faz o encerramento para nós. Mestre amigo Jesus, abraça teus irmãos aqui reunidos e deixa sobre eles um pouquinho da tua paz, um pouquinho do teu equilíbrio, um pouquinho dessa tua harmonia, para que todos possamos retornar ao reduto dos nossos lares, levando em nosso ser interior, nosso verdadeiro eu, essa luz tão brilhante, esse casulo que nos abraça, e que sejamos capazes de manter em nós todos esses benefícios o maior tempo possível. Que a tua paz, Mestre amigo Jesus, abençoe a nós e a todos os nossos irmãos da nossa cidade daqui do Paraná, que sofreram tanto, que tiveram esse resgate coletivo de forma de sofrimento. Que a tua paz, Mestre Jesus, esteja também com eles, o teu fortalecimento esteja com eles, e que teus braços, tão calorosos e amados, abrace a todos naquela pequena cidade, Mestre amigo. Que a tua paz abençoe a nós e a todos os nossos irmãos. Que assim seja. Sim.